Porque assim como a gente se vê, a gente é. O nosso cérebro, ele não sabe identificar ali o que é real do que é imaginado. Então imagina você ali com aquela carga gigante e você ali se olhava no espelho e ainda se via como uma menina, a filha do dono que tinha a postura da menina que era a filha do dono, né? Então como você vai conseguir se comportar de maneira diferente se aquilo que você tá vendo no espelho te transmite uma mensagem, uma sensação? Que a comunicação visual é importante, todos já sabem. Mas que uma imagem equivocada pode acabar com a sua carreira e os seus negócios, não. Depois de 15 anos trabalhando com marketing multinacionais, Dedê Leme abandonou a carreira após viver um burnout e uma depressão. Em um mundo corporativo que exige terninhos e sapatilhas para transmitir autoridade, ela ensina como desenvolver seu estilo e atitude e a ser elegante do seu jeito. Há 6 anos, com base na sua formação estratégica e a sua experiência executiva, ela ajuda mulheres a conquistarem sucesso pessoal e profissional, usando a imagem e estilo como ferramenta, com um método próprio que une estética, estratégia e identidade. Já são mais de 10 mil mulheres que descobriram o poder de uma imagem alinhada com quem você é e com quem você deseja ser. Se você quer saber como a sua imagem está impactando seus resultados hoje, seja de forma positiva ou negativa, e como você pode mudar isso a partir de agora, essa é a sua oportunidade. Dedê Leme no A Sucessora. Gostou? Maravilhoso, eu amei! Não é incrível? Amei, ficou demais, incrível! Amei, ficou lindo demais! A gente resolveu mudar, foi uma ideia que eu tive, que eu peguei de inspiração no outro lugar, que eu falei, como é que eu vou apresentar os convidados aqui de um jeito especial? Maravilhoso! Eu Nossa, amei, ficou tadinho. incrível, incrível! Material lindo, assim, emocionante Não até. é? Meu pai, quando ele viu dele, ele ficou assim, ele travou. Aí ele ficou assim, parado. Aí eu, e aí, pai? Aí ele não conseguia falar, ele... Esse sou eu, né? Tudo isso? Exato. É, muito bom, muito bom. Obrigada por isso. Foi Ó, demais. pra quem não sabe, vamos já fazer agora as outras apresentações. Aqui no podcast a gente fala muito sobre gestão em empresas familiares e tudo que está no entorno disso. Mas eu trago também especialistas e pessoas que fizeram parte da minha trajetória para que contribuam, porque eu não acho que você assumir um papel de sucessor seja só você ter um conhecimento técnico, isso envolve muitas coisas. Verdade. E você participou muito do início do meu processo, você viu essa transformação no início e acompanha até hoje, porque eu tenho a sorte de não ser só sua... Não é cliente. De não ser só sua cliente, mas de ser sua amiga e de conseguir aprender com você nas nossas conversas, de ter essa troca tão real que a gente tem. Então, de uma pessoa assim de tanto sucesso e que eu também vi construir, porque eu talvez não peguei no comecinho, na sua transição, mas eu acompanhei muita coisa ao longo desses últimos 6 anos, né? quase 6 anos que a gente... Parece que foi outro dia, né? Eu lembro que quando a gente fez o nosso processo, né? A gente também gravou, a gente fez um vídeo sobre o seu posicionamento de marca, o que você esperava. E quando eu te conheci, muito legal porque a gente se conheceu profissionalmente, né? Eu falo que é uma das maravilhas que a nossa profissão nos traz, né? Poder conhecer pessoas que têm valores alinhados e poder virar amigas, né? E eu lembro que eu via você, eu falava, gente, que mulher corajosa, né? Então, logo de cara, eu acho que foi isso. Eu acho que eu me identifiquei muito com a sua coragem, com a sua ousadia e também com a sua disposição de fazer acontecer. Então, olhando para trás, né, e vendo até o motivo pelo qual a nossa conexão virou uma amizade, é por isso. Né, aquela pessoa que não importa, eu tenho um objetivo e eu vou buscar os meus caminhos para fazer, e eu me sinto extremamente honrada de não só ser a sua amiga, mas também de ter feito parte desse processo e acompanhar aquela Bárbara que chegou cheia de desafios, com a empresa endividada, porque eu sou dessa época. Com a cara de menina. Com a cara de menina. Postura de menina. Postura de menina e com uma dívida enorme nas costas, e ver você essa mulher hoje, amiga. É muito, assim, muito orgulho de ser sua amiga, de verdade. Tá vendo, gente? A gente é assim, a gente recebe as pessoas aqui, a gente já fica... Mas... E o que eu quero falar pra vocês, né? Por que eu trouxe
a Dedê aqui, não é só porque ela é minha amiga, porque a gente tem uma relação pessoal e profissional, e a nossa relação pessoal, como você falou, se deu pelo profissional. E a gente... Porque é isso, a gente às vezes, nesse mundo de empreender, a gente se sente muito sozinho, não tem com quem conversar, e às vezes as pessoas também nem querem conversar, porque todo mundo tem uma sensação de competição o tempo inteiro. Exatamente. E é tão solitário que quando você encontra alguém que fala, como que eu posso te ajudar? Vamos lá, e te dá dica, e te dá troca, é a troca pro crescimento mútuo. A gente quer cada vez mais ficar perto dessas pessoas, né? E então eu trouxe principalmente pra gente falar aqui, porque eu acho que assim, o tema, né, desse nosso episódio é a imagem como uma ferramenta estratégica De performance, né? para gestores, líderes, empresários, sucessores, né, como foi o meu caso. Porque, especialmente ali no meu caso, eu não sei, depois eu posso até pegar umas fotos antigas e a gente coloca aí para eles entenderem. A Bárbara é um dos meus melhores cases. Vamos se jogar na fogueira, a gente tá aqui pra isso. E aí, assim, eu lembro que eu ia pro escritório, né, eu tava com 31 anos quando eu assumi e eu não me preocupava muito, assim, com essa questão. Gosto sempre gostei, mas eu usava acessórios, assim, menorzinhos, né? Tipo, Bem minimalistas. muito, e eu já tenho, assim, Mais jeans, né, amiga? muito jeans, e tinha uns jeans que eram rasgados, e tinham coisas que destoavam daquilo que eu precisava passar. Exato. E uma das coisas que eu acho mais importantes que a gente pode começar falando sobre isso, inclusive, que é assim, às vezes nem sempre nós estamos preparados emocionalmente na nossa postura para assumir algum cargo. Seja um líder dentro de uma empresa que você é promovido, você já viveu no mundo corporativo, Sim. você pode inclusive trazer, né, um pouco da tua experiência aqui, que eu acho que é extremamente válida, mas quando a gente tá no mundo corporativo, e às vezes a gente recebe uma promoção, ou no caso de um sucessor, que ele tá se preparando para conquistar ali, ele precisa ter postura, ele precisa ter a conduta, porque às vezes ele não tem os resultados ainda. E ele precisa se colocar ali com uma Como certa se ele já autoridade, tivesse tido esses resultados. com respeito, mostrar essa autoridade, mas como você... E você tem várias formas de demonstrar, e de primeiro, eu acho que assim, se eu tivesse que, para alguém que não está preparado ainda, emocionalmente, com todo o conhecimento, o primeiro passo é você mudar a sua comunicação visual. Porque eu lembro absurdamente que eu ia pro trabalho, pro escritório, com umas blusinhas meio abertas, meio coisa que eu às vezes uso na academia hoje, sabe? Calça jeans assim rasgada, tênis esportivo, assim, né, com visual. Isso destrói a tua imagem e às vezes você tá querendo passar resiliência, tá querendo passar disposição, e isso acaba com você. E destrói a sua imagem não só para a pessoa, né, para sua audiência, para as pessoas que são importantes lá, mas destrói a sua imagem para você. É uma questão de autoimagem, porque assim como a gente se vê, a gente é. A gente sabe muito bem que o nosso cérebro, ele não sabe identificar ali o que é real do que é imaginado. Então imagina você ali com aquela carga gigante, aquela responsabilidade, e você ali se olhava no espelho e ainda se via como uma menina, a filha do dono, que tinha a postura da menina que era filha do dono. Né? Então como você vai conseguir se comportar de maneira diferente se aquilo que você está vendo no espelho, né, te transmite uma mensagem, uma sensação. E isso é muito interessante, né? Perfeito. Porque a gente acha assim, que o julgamento, ele depende como se fosse do nosso lado racional do cérebro. Mas isso é uma mentira. A gente, né, muitas vezes a gente precisa ser analítico para analisar resultados e situações, ok. Mas na grande maioria das vezes, a gente julga por conta das nossas crenças e por algo que é muito maior do que as crenças. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho lá atrás, os nossos antepassados, quando éramos homens e mulheres das cavernas, onde nós mulheres inclusive caçávamos, porque saiu uma matéria no History Channel, falando que encontraram vestígios de caçadoras, mulheres caçadoras também. Então imagina que a primeira linguagem a ser desenvolvida não foi a linguagem verbal, que é essa linguagem que a gente conhece, que são as palavras. A gente se comunicava através de gestos, expressões, e a gente precisou, por uma questão de sobrevivência, de fato, ler as imagens.
né? Então, a gente começou a passar a entender quais eram os animais que apresentavam riscos eminentes à nossa vida, de fato, né? Então, a gente começou a olhar ali, poxa, esse leão que tem os caninos pontudos, em formato de lance. Então, eu sei que todo animal que tiver caninos pontudos são animais ali carnívoros que podem me comer. Oferece muito perigo. É muito perigo. Então a gente virou especialista Em sobrevivência. em sobrevivência, em leitura de imagens, né? Então, mesmo que alguém fale, não, eu não julgo. Julga. É porque Julga tão... sem querer. E é porque é tão rápido. É. Que às vezes, assim, você julga e você fala, não posso pensar isso. Mas é porque Mas você já pensou? É involuntário. É involuntário, porque é um instinto. É. É um instinto. E até hoje é a mesma coisa, assim. Tem gente que você tá ali num evento de networking, a pessoa não abriu a boca, ela não falou com você. Mas você foi com a cara dela, você falou, nossa, eu quero conversar com aquela pessoa. Por quê? Ela te atraiu de alguma forma, a imagem dela te atraiu. Exato. Ali na imagem dela, você conseguiu ler possíveis valores, pontos de conexão com aquela pessoa. E tem gente que não fez absolutamente nada pra você, que você, não, meu santo não bateu. É. E é assim. Então, já que é assim, porque nós não podemos usar ao nosso favor. Como uma ferramenta Estratégica. E uma ferramenta estratégica também de performance. Por quê? Olha só que interessante. Tem um estudo que é um pouco antigo já, ele foi feito em 2012 na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Nesse estudo, eles pegaram 2 grupos de homens e mulheres de diferentes idades e separaram essas pessoas, né? E aí, os cientistas ali, né, os pesquisadores, eles estavam fazendo testes usando um jaleco branco, que é um jaleco que a gente fala que pode ser um jaleco de pintor, um jaleco de esteticista, um jaleco de um biomédico, enfim, várias profissões usam aquele jaleco branco. Só que para um grupo de pessoas falaram, olha, esse jaleco que eu estou te emprestando, você vai vestir, é um jaleco de artista plástico, de pintor. Para outro grupo de pessoas disseram que era um jaleco de médico. E aí, amiga, colocaram essas pessoas aí para fazerem diversos testes, cognitivos até. E sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam com jaleco de pintor tiveram melhores resultados na resolução de problemas, com criatividade, isso que eu ia falar. de maneira assim inusitada e tal. Quem estava com jaleco de médico teve o melhor desempenho nas atividades ali que precisava de muita atenção nos detalhes, ou seja, mais precisão, mais precisão, características de um médico, características de um pintor. Mas e aí, será que foi sorte? Será que é questão de probabilidade? Não, eles inverteram, quem estava de pintor colocou de pintor, quem estava de médico colocou, aliás, quem estava de pintor colocou de médico, quem estava de médico colocou de pintor e os resultados bateram de novo. E por quê? Porque naquela sala que eles estavam aguardando tinham diversos espelhos. Então eles olhavam, olha, sou um médico, olha, sou um pintor. E o nome desse efeito psicológico é cognição indumentária, que diz que a forma com que você se veste muda a forma com que você pensa, forma que você se comporta, a forma com que você age. Então, às vezes, né, tem gente que ainda acha que imagem é futilidade, que você é tão bom que você não precisa parecer bom pro outro, tudo bem. Olha só, já fica pra você. Se você que tá assistindo acha que imagem é futilidade, você acabou de ter uma aula com argumentos racionais. Porque tem gente que acha que é tudo, né? Tipo, não, mas eu não sei, é tudo holístico, tudo subjetivo. É isso, é meio abstrato, né? É técnico, é científico, né? Exatamente. Então, assim, não tem como a gente escapar e, de novo, não é futilidade, fora as outras mensagens, né? Poxa, a pessoa que cuida dela, ela cuida bem dela, ela vai cuidar bem do negócio. Exatamente. A pessoa não cuida dela, ela vai cuidar bem de um negócio? Dificilmente. Exatamente. Né? Porque o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Exato. E é um fato isso. E aí tem essa questão, então esse primeiro ponto que a gente falou, que é justamente como você se sente, é como essa imagem que você cria, porque às vezes é isso. Não estou me sentindo confiante para ser essa executiva, para ser esse executivo, para esse cargo. Exatamente. Acho que ainda não sou o suficiente para isso.
Então começa se empoderando de outras formas. Exatamente. Né? Use a sua imagem. Use a sua imagem como uma ferramenta, como a Bárbara falou, estratégica. Então, qual é a pessoa que eu quero me tornar? Finja até se tornar? Mais ou menos. Mais ou menos, porque essa pessoa já tá dentro de você. Ela só tá precisando de um empurrãozinho. De um incentivo. De um incentivo para ela sair. Sim. E esse incentivo é tão simples, porque a gente precisa se vestir todos os dias. A gente não pode sair sem roupa. E por que não fazer escolhas que te impulsione, que consiga, de fato, te trazer o que você tem de melhor, né? Trazer, assim, transbordar para sua imagem as suas potências, as características que você quer perceber sobre você e que você quer que os outros também percebam sobre você. Esse é um ponto importante. Você não vai se tornar em algo que você já não tenha. Exatamente. Você não vai conseguir mudar algumas características. Lá na mentoria, quando eu faço a minha mentoria, em uma das coisas que eu faço um diagnóstico da empresa da pessoa com base nos 3 pilares, né? Do sistema, do indivíduo e da ação. Só que eu entrego um diagnóstico integrado, porque eu faço uma análise de perfil comportamental. Então, assim, não adianta eu querer que todas as sucessoras, ou até sucessores, né, eles sejam como eu sou, como eu fui. Não vai ser. São pessoas diferentes. Exato. Não adianta você fazer com que todas as suas clientes ou as suas alunas, elas se tornem pessoas iguais a você, que não vai ser. Por isso que, assim, eu acho... um grande erro. Um grande erro. E, assim, o que você fala sobre seja elegante do seu jeito. E eu falo, eu tenho que extrair deles o melhor líder e o melhor executivo que eles podem ser. Usando os talentos e as habilidades que foram dadas, né? Então, a gente fala dos gifts, né, em inglês, assim. Sim. São os talentos que nos foram dados. E você, Bárbara, tem um conjunto de talentos dentro de você, eu tenho um conjunto de talentos dentro de mim. E cada um de nós tem, eu acredito muito que a gente tem uma missão. E pra gente conseguir levar essa nossa missão adiante, é só sendo quem a gente é. Então, não adianta. Assim, eu vim do corporativo, né, amiga? E dos meus maiores traumas, assim, eu sempre fui a pessoa da comunicação. A pessoa mais criativa, a pessoa que falava, nossa, você é uma fábrica de ideias. Só que aí a empresa queria me desenvolver a qualquer custo na parte de finanças, de pricing, a parte extremamente analítica, que eu sei que é importante a gente desenvolver, mas tem pessoas que têm isso nato dentro delas, que elas vão ser um fenômeno se elas desenvolverem naquilo que elas já são boas, né? E eu acho que um grande erro, não só quando a gente fala na imagem, mas no corporativo é isso, é você querer se transformar numa pessoa completamente diferente, e você pode até se esforçar muito, mas você pode se frustrar, porque você não pode chegar nessa expectativa que você está tendo. É a mesma coisa com estilo, né? Então, vem muito aquela coisa que para você ter autoridade, você tem que usar um terno preto, você tem que usar um blazer, você tem que... Autoridade para quem? Como se você pusesse só um Rolex e mais nada, já fosse fazer resolver a sua questão, né? Então, é assim, autoridade para quem? Quais são os atributos? O que é autoridade para você, né? Porque quando a gente fala em credibilidade e autoridade, eu costumo falar que tem uma fórmula, né, da credibilidade. Então, é quando você pega os seus valores, aquilo que você acredita de todo o seu coração, a sua personalidade, aquilo que é seu, né? Você une aos seus comportamentos, então tem que estar alinhado. Eu falo, mas eu também faço. Exato. E você consegue transmitir isso através da sua imagem pessoal. Por quê? Porque somos seres imagéticos, a gente já viu. Então, se você tiver as suas atitudes alinhadas aos seus comportamentos, mas a sua imagem não comunicar isso, você quebra toda a sua comunicação, você quebra a sua credibilidade. E eu até brinco, né? Eu falo, poxa, uma médica pediatra, né? O que é credibilidade para uma médica pediatra? A gente que é mãe, a gente sabe que quando a criança, principalmente quando é pequena, você quer aquela médica, aquele médico que transmita para você aquela sensação de acolhimento, que você, na pessoa, você consegue perceber que ele é um amigo seu. Sim. Que se a criança ficar de madrugada doente... Você pode contar com ela. Você pode contar. Então, o que você tem que perceber na imagem dessa pessoa é essa flexibilidade, esse carinho, é esse acesso. E a gente constrói isso através de cores mais claras, de peças com menos rigidez.
Então, isso é credibilidade para um profissional desse. Diferente da credibilidade para um neurologista. A pessoa Sim. que vai abrir ali a Você sua tem que cabeça. achar que ele é o Deus na Terra, né? Exato. Porque imagina, vai abrir a tua cabeça, a tua vida tá em risco. E Você ele tem que tem- achar que o cara é o cara, E aí, qual é a mensagem? É uma mensagem de precisão. né? É uma mensagem de alguém que realmente é mais estudioso, mais analítico, né? Sim, sim, não, não. É isso. Por Tem muita quê? certeza Porque é muita no que ele tá certeza. falando. Exatamente. Você não pode duvidar da palavra dele. Você está procurando coisas diferentes em profissionais. Então, eu quero dar uma palestra, como eu vou construir credibilidade? Depende. A palestra é para quem? Qual é o público? Sobre o que você vai falar? O que você quer que as pessoas percebam sobre você? O que você tem dentro de você que você quer realmente transbordar? E aí sim a gente consegue construir uma credibilidade, porque aquilo que você fala está alinhado com quem você é e com quem você está parecendo ser. Eu assisti ontem, eu tava numa imersão, né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas hoje é dia 24 de novembro. Enfim, eu tava numa imersão aí, eu assisti um filme ontem que chama Duas Vidas, um filme da Disney. Você já assistiu? Não. Recomendo pra todas as pessoas. É que era muito voltado para aquilo que eu tava desenvolvendo lá, mas eu vou trazer para essa sua questão, porque o protagonista do filme, né, que é o Bruce Willis, ele é um consultor de imagem. É antigo esse filme, então, e aí, assim, na história ele se encontra com ele criança e tal, e são questões, assim, que a gente trata sobre ego, superego, ego, enfim, essas coisas. Mas a gente não vai entrar nesse ponto. O fato dele ser consultor de imagem, e aí teve uma fala sensacional, porque a criança dele, que veio do passado, ele chegou pra ele e perguntou pra ele, o que você faz hoje, né? Porque a criança dele queria ser piloto, queria ter um cachorro, queria tá casado, e ele viu que ele não era nada disso. Então a criança meio que se decepcionou, né? Falou, tipo, eu virei isso. Você não fez nada que a gente tinha combinado. Nada. E aí ele chegou e falou assim, mas o que você faz? Ele sou consultor de imagem das pessoas e tal, daí ele atendia políticos, celebridades, enfim. E aí ele falou assim, tá, mas o que você faz? Né, porque ele não entendeu. Aí ele tentou dar uma explicação assim e tudo mais. Aí depois, no final assim da explicação dele, e acho que uns dias depois, a criança vendo como ele trabalhava e atuava, aí ele chegou pra ele e falou assim, eu já sei o que você faz. Você ajuda as pessoas a mentir pra outras quem elas são de verdade. Porque ele pegava a pessoa e ele transformava em outra pessoa. Muita gente faz isso hoje, né? Entendeu? E assim, casa muito com isso que a gente tá falando agora, porque é isso. Olha a sutileza do negócio, né? Você transformar, e a responsabilidade de você na sua profissão, de instruir as pessoas, né? De ter as suas alunas e criar outras consultoras e com as suas clientes. E de você trazer essa essência para você trazer aquilo que há de melhor nela, para ela passar essa autoridade sem ela mentir para as pessoas. Porque só e para si mesma, né? Exato, porque só assim ela vai ser uma potência. Porque, gente, um dia a máscara cai. Cai. Né? E eu já vi muitas máscaras caindo. Mas a pessoa parece isso. Muito no corporativo, isso daí tem demais. Muito. Rede social, então, hoje em dia. É um absurdo, assim. E aí, o que acontece? Falta de credibilidade. Né? Então, é muito melhor é a mesma coisa, você quer construir uma casa. Sobre quais alicerces você vai construir a sua casa? Você vai construir na areia. E assim, é a fundação, né? É a fundação. Você vai construir na areia ou você vai construir em cima de algo que é sólido, que é a sua verdade? Que é quem você é. E de fato, eu tenho a minha história de transição de carreira, você sabe, né, amiga? E eu falo assim, hoje eu sou muito boa no que eu faço, porque eu uso a minha habilidade e o meu talento, que é nato. Né? As minhas habilidades, os meus talentos são natos. E quando eu dei mais de 10 anos, eu falo de cabeçada ali, muitas vezes tentando ser ali o que eu não fui criada para ser. Né? Então, por que a gente vai fazer isso com a imagem? Se a gente pode melhorar aquilo que a gente e a gente se olhar no espelho e se reconhecer, porque você saber quem você é, você ter as rédeas da sua identidade, não há nada mais poderoso que isso. E assim, é isso que a gente tá falando, né? A nossa imagem, ela não é uma vaidade, né? Ela é uma ferramenta. E eu acho que, e dentro disso, então vamos colocar assim, para alguém que não faz ideia nem por onde começar, que era o meu caso lá atrás.
Então, assim, eu tô no mercado, tava no mercado, ainda tô, extremamente masculino, lidava com muitos homens mais velhos, eu que já, enfim, era nova, tava com 31 e já não aparentava a idade que eu tinha. Então, assim, são várias coisas que você tem que olhar. Se você tivesse que dar aí um checklist, um passo a passo, para a pessoa começar a se avaliar, a olhar para que ela consiga começar a mudar a postura dela. Assim, quais são os pontos que você analisaria? Ou quando você pega o cliente, como foi assim no meu caso? Claro que teve um processo ali do que fazer, mas assim, quais seriam essas dicas de passo a passo? A gente faz sempre 2 análises que são muito importantes, assim, né? Então, a primeira é entender quais são as características que a pessoa acha que ela tem. Você deve se lembrar do formulário de diagnóstico de estilo que você preencheu para mim. Então, nesse formulário, a gente pergunta, né, para cliente, para pessoa, quais são as suas características, quem você é, e como você se enxerga. Você se enxerga uma pessoa metódica? Você se enxerga uma pessoa flexível? Você acha que você é uma pessoa muito amorosa? Ou não? Você acha que você é uma pessoa mais rígida? Fazer uma lista das suas principais características. E o que eu digo é, não existem características boas e características ruins. Existem características que em alguns momentos elas Te te ajudam e em outros momentos elas podem te atrapalhar. Então, primeiro é você realmente ter domínio de quem você é, né? Entender ali os pontos da sua identidade. E, em segundo lugar, é o que a gente fala sobre desejo de imagem. Então, como você quer ser percebido por você e pelos outros? Quais são as características que quando você sai da sala, as pessoas vão dizer sobre você? Né? Qual é o tipo de profissional que você quer? Que é aquilo que tá dentro de você e que você gostaria que aflorasse, né? Porque, por exemplo, eu do meu estilo, do meu jeito, eu jamais conseguiria ser uma pessoa extremamente romântica, com corzinhas e detalhes e com muita delicadeza nesse sentido. Não é muito o meu estilo. Ou, assim, extremamente clássica. Então, mas isso, a pessoa, quando você faz isso, você se projeta no que você gostaria, porque é algo que já tá dentro de você, né? Não é algo que você também vai tirar aleatório. Do nada, aleatoriamente, né? Não deveria. Não deveria, porque ele tem que... E esse desejo de imagem, ele precisa estar alinhado com seus objetivos pessoais e profissionais. Então, assim, tá, qual é o meu objetivo de vida, profissionalmente, pessoalmente? E aí, qual é, né, quais são as características que vão me ajudar a chegar até esse lugar? Então, como eu tenho que ser? Né? O que eu preciso ser para chegar até lá? E esse preciso ser, a gente consegue construir na imagem. Por exemplo, seu caso, você tinha uma imagem extremamente casual. Mas isso não mente sobre você. Você é uma pessoa que é prática, que não tem muitas amarras para resolver os problemas, você resolve. E na sua maneira de vestir era assim. Sim. Deixa eu me vestir aqui rápido, porque eu tenho outras coisas importantes para fazer e tal. E era assim. Só que essa mensagem também carrega a mensagem de uma pessoa despreocupada. Né? Porque é uma pessoa que vive de tênis, de jeans, ela tá passando a mensagem de estar no final de semana, que não combina com uma imagem profissional de uma CEO, de uma empresa que lidera, principalmente, né? Tá ali no mercado super masculino. E o legal é que a gente não precisou em nenhum momento tirar algumas coisas que são suas. Então, a sua criatividade, a sua ousadia, né? Então a gente não precisou colocar você num terno super preto e sem acessórios, cortar o seu cabelo curto, né? Tirar ali a sua feminilidade para transmitir uma imagem que não seria sua. O que acontece muitas vezes é justamente isso, né? As pessoas montam uma imagem que acaba que elas não se reconhecem, né? Então a mulher, por exemplo, falando um pouco mais de mulher, a gente tem alguns apegos emocionais com o cabelo, com a nossa aparência. Tem algumas formas que a gente gosta de se ver. E aí, quando você fala, olha, corta o cabelo que vai transmitir mais seriedade. Olha, não usa ombros de fora porque isso... E aí você começa a colocar um monte de empecilhos, a mulher perde a essência dela. E aos poucos isso vai minando os seus talentos natos. Aconteceu isso comigo no corporativo. Não, e aí ninguém sabe porque é uma CEO, é muito masculinizada.
existe uma, assim, né, do que eu falo é aquilo, você não precisa usar terninho, sapatilha, ou ficar sempre séria, ou usar acessórios muito minimalistas, não, você pode ser ali, ter o seu exuberante, Pode, mas assim, ser do seu a gente vai jeito. entrar, depois que você concluir a questão do seu corporativo, que eu acho que vale muito a pena você falar, a gente vai entrar nessa questão específica da mulher. E no corporativo foi assim, uma frase que foi, né, o que desencadeou o burnout, eu tava, e é interessante, né, porque depois que você tem o burnout, aí você não quer mais ouvir, porque você tá curada, e aí hoje eu tenho novamente estudado sobre esse tema, aflorou muito em mim, e o burnout, ele é muito caracterizado quando você também, não é quando você tá exausta, cansada de trabalhar, é quando você passa por algum assédio, quando alguém de alguma forma Sim. te assedia, né, ali no seu trabalho. E eu sofri um assédio muito, aliás, alguns, mas um me marcou muito. Eu tava grávida da Lu, tenho uma filha de 10 anos, eu tava grávida dela, tava de 7 meses. Eu fui para uma reunião de final de ano, que é aquelas reuniões de avaliação de resultados, para saber se você ganhou o bônus ou não, né, como é que você foi. Então já é um momento assim intenso ali no ano, né? Você já leva ali os seus resultados para conversar com a sua diretora. E eu tinha uma diretora nova. Ela já trabalhava na empresa, mas ela não era minha diretora. Minha diretora tinha saído e aí eu incorporei. E naquele momento eu tinha assumido, além da área de comunicação digital e PR, eu tinha ganhado ali um grupo de produtos para cuidar ali na empresa, dentro do marketing mesmo. E ela olhou para mim, ela falou assim: você foi uma grata surpresa para mim, porque pela forma que você se vestia, eu achava que você era uma pessoa fútil. Na época eu só não mandei você embora porque você estava grávida. Então, se eu não estivesse grávida, ela teria assumido o cargo e teria me tirado da empresa. E aí, por conta da imagem. Por conta da minha imagem. Imagem. E aí é muito interessante. E é uma multinacional, tá? Não é uma multinacional britânica. Não é uma empresa pequena, que não é isso, né? E eu até brinco, assim, acho que por muitos anos ela foi a vilã da minha história, mas hoje eu vejo como uma heroína. Sabe por quê? Porque poucas pessoas, aliás, quase ninguém, vai te falar que não te contratou, que não te escolheu, que não te deu certa responsabilidade, certo cargo, porque não acreditou na sua imagem. E ela falou isso pra mim. E aí, na hora, eu fiquei muito revoltada, né, amiga? Eu falei, meu Deus, como assim? Eu tô sendo julgada pela minha imagem, que absurdo. E pra mim, o meu trabalho sempre foi motivo de muito orgulho, né? Eu queria ser uma VP de marketing, era o meu sonho. Eu tava, chegando lá no meu caminho. Você é extremamente disciplinada, dedicada. Quando você entra de cabeça. Então, assim, é aquele perfil de, assim, se você quisesse contratar alguém hoje, você provavelmente ia olhar pra você e falar assim, cara, eu queria contratar eu quero achar alguém como eu era lá atrás. Eu quero ter pessoas que trabalhem assim pra mim com essa mesma disposição que eu fazia as coisas. E aí, imagina, por conta disso... Exato. E aí foi muito louco, assim, porque eu falei, como é que eu vou resolver isso, né? Falei, preciso dar um jeito, porque isso, a minha imagem está atrapalhando os meus planos futuros. Ali, grávida, eu já tava usando o que servia, né? E aí eu falei, já sei. Como elas se vestem aqui? Entrou na caixa. Aí todo mundo vestia. No máximo, tá? A mais elegante. Era uma sapatilha, calça preta, camisa da Dudalina. Lembra? Eu falei, já sei. Então, aí assim que eu voltei de licença maternidade, passei a ser essa pessoa. Virou massa. Tinha mechas no cabelo, escureci, deixei tudo ali bem, né? Uma imagem bem invisível. Né, para que eu entrasse e realmente não destoasse despercebida. Só que eu me vestia antes, eu falo, gente, a gente pode adequar, tá? Eu não tava certa na forma que eu tava me vestindo, por quê? Porque eu tava levando em consideração somente a minha personalidade, você não tinha meu gosto técnica, pessoal. Você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Exatamente, sem levar em consideração a adequação àquele ambiente, né? Eu não levava em consideração. Então, por isso que eu até entendo o feedback que ela me deu. Só que eu fui resolver da pior forma possível, que foi copiar os outros. Funcionou? Não funcionou, porque isso desencadeou um problema de autoestima gigante em mim. Eu não tinha mais vontade de me maquiar. Eu ia me trocar, eu falava, pro que é? Ai, tá ótimo, tá, é isso mesmo. Eu trabalhava num prédio aqui em Alphaville, aquele prédio que tem na Castelo, aquele azulzão, e é cheio de espelho. A gente descia pra almoçar, eu nem olhava pro lado pra não precisar ver a minha imagem no espelho. Obviamente, algumas coisas foram acontecendo e eu tive o burnout. E, como parte da terapia,
Eu conheci a consultoria de imagem e estilo, que era para ser um hobby. Mas o que aconteceu? Eu apliquei em mim as técnicas que eu aprendi. Eu falei, gente, deixa eu aplicar esse negócio em mim. Por quê? Porque eu achava que a consultoria de imagem era um curso sobre moda, sobre estilo. O que eu não sabia é que daria pra gente usar as técnicas que a gente aprende sobre autoimagem para tomar as rédeas da nossa vida. E foi o que eu fiz. Eu usei exatamente a estratégia. Eu falei, agora a minha imagem vai ser estratégica. Eu voltei a ser quem eu era, então, com os meus toques de criatividade, de gostar de coisas diferentes, mas adequada àquele ambiente. O que isso me trouxe? Isso me trouxe de volta. Então eu voltei a ter segurança. mais ousadia, eu voltei a ser uma pessoa mais autoconfiante, eu voltei a me posicionar melhor nas reuniões, porque eu tinha ali, eu tava mais à vontade. Postura, né? A sua postura mudou de novo. Exato, de novo, porque eu vi ali quem eu era, aquela profissional que tinha chegado até onde cheguei. Você acredita que depois de 3 meses da minha mudança de imagem eu fui promovida? É muito louco. E aí eu falei, gente, eu saí de uma pessoa que tinha saído de ambulância da empresa, num burnout, né? Eu já tinha virado ali conversinha da Rádio Peão dos corredores. Fraca, né? Fraca, porque... Sensível, porque no corporativo você não pode ter problemas emocionais. E aí, gente, eu falei, não, calma, isso é poderoso. E aí, por isso que eu sou consultora de imagem hoje, né? E a melhor, eu diria. A melhor. Ai, amiga. Mas é isso, a gente, por falta de conhecimento, por crença, a gente não vai atrás, a gente... Cara, eu lembro que, assim, por coisa... Esse seu exemplo que você usou, ele é muito bom quando a gente olha para o corporativo, a gente olha para como a gente aplica isso para dentro das empresas, para uma postura. E tem também para esse outro lado da vida pessoal, porque por várias vezes, né, uma pessoa próxima a mim, não vou dizer quem é, mas por várias vezes ela, assim, ao longo dos anos, a pessoa falava assim para mim, nossa, mas você vai sempre usar essas roupas? Você vai usar sempre esse número de calça? Você já não tem mais idade para isso? Você já não tem não sei o quê. E isso não estava relacionado ao tipo da roupa, porque aí, como a gente falou, a gente precisa ajustar. Mas as pessoas de fora, quando você começa a chamar atenção, elas começam, pelo seu jeito de se vestir, pelo seu jeito de fazer as coisas, elas se incomodam, porque nem todo mundo tem essa coragem de ousar e de ser quem é, encontrar a sua melhor versão. Agora a gente tá falando aqui de uma questão visual, né? Encontrar a sua melhor comunicação visual e sustentar isso. Porque aí você pega um dia que você tá inspirada, você vai numa festa e você vai diferente, todo mundo vai falar tanto de você que você vai ser um impacto tão grande que você vai falar assim, não quero mais chamar atenção desse jeito. E aí você cria essa coisa de não quero mais fazer. Ou a pessoa vai chegar e aquele elogio passivo-agressivo, né? Exato. Nossa, você tá tão bonita. Tem festa hoje? Ou assim, nossa, vai ter festa hoje, eu não tô sabendo. Exato, porque é como se você estivesse além, você exagerou no que você deveria fazer. E por que a pessoa faz isso? Porque, de fato, quando você diminui o outro, você cresce. Então, assim, você tá bem, você está como eu deveria estar, mas como eu não estou, eu vou te diminuir. Exato. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. Porque beleza atrapalha. Não. Não atrapalha em nenhum lugar. Beleza não atrapalha em nenhum lugar. O que atrapalha é você, de fato, se esconder, que foi o que aconteceu comigo. Eu me escondi, eu me diminuí por conta de uma crítica, né? E é isso que a gente tem que entender, né? A pessoa, às vezes, ela tá fazendo, não é porque ela quer o seu mal, ela quer o bem dela, ela quer o bem-estar dela, ela quer se sentir melhor. E ela vai te criticar. Então, só que quando você tem uma imagem alinhada, de novo, com a sua identidade, com seus objetivos de vida, uma crítica dessa vai bater em você e vai voltar. Você não vai pegar isso para você, porque você foi estratégica, você sabe o que você está fazendo. A sua imagem não é fruto de uma aleatoriedade. Ela foi construída e foi criada com um objetivo. Então, hoje, é muito interessante, assim, até quando eu comecei a trabalhar com a consultoria de imagem, e tava ali me desenvolvendo meu estilo, nossa, antes eu ficava muito chateada com hater, quando alguém falava assim, do meu estilo eu não gostei disso, você tá usando tal. Hoje, pode falar o que quiser, dane-se. Por quê? Porque a minha imagem é construída de acordo com o meu desejo de imagem, estrategicamente, e a especialista sou eu,
não é você. Então é isso, né? Então hoje a Bárbara, ela usa os acessórios grandes, usa as cores, sabe usar as cores de maneira... Aliás, hoje, amiga, que look, hein? Me ensinou, né, amiga? Maravilhoso. Tá vendo? É uma Eu ótima sou uma aluna. tá Ótima vendo? aluna, cliente. Aprende. Porque tem isso também, né? Tem gente que faz consultoria e fica igual. Né? Porque aí o problema é... E o emocional, eu ia entrar nisso. Porque não basta alguém te apresentar a técnica, alguém te mostrar o caminho, que é o que a gente fala sobre mentoria. Você tem suas mentoradas, Sim. eu tenho a minha mentoria também. Então, não basta você passar para a pessoa o conhecimento, mostrar o caminho, fazer com que ela enxergue, né, dar as ferramentas, porque é o que a gente faz, a gente dá as ferramentas para as pessoas. Se a pessoa não quiser seguir o caminho, dar continuidade a esse processo, não tem É uma como questão de resolver. decisão, né? É uma questão de você realmente decidir resolver um problema que você tem que resolver. E sabe uma das coisas que eu fiz, Né? que me ajudou muito? Porque assim, eu sou essa pessoa, né, prática, gosto do casual, gosto de um moletom. Se eu tô em casa, é moletom. Vocês vão ver que assim, eu gravo stories, a minha cara tá aqui, toda emperequetada e tal. Mas eu já me desmontei inteira. Mas assim, Porque você também é essa pessoa. Exato. Nós não somos uma única pessoa, nós temos vários papéis. É isso. Então, assim, eu gosto de quando eu venho aqui pro escritório, quando eu vou nos encontros de grupos e tudo mais. E é engraçado porque as pessoas hoje, não é aquele elogio, nossa, como você tá linda. É, nossa, como você tá elegante. É outra coisa. É outra coisa. É outro nível de elogio. É outro nível, porque... Porque a elegância, ela traz uma outra conotação. Nossa, outra coisa. Né? A elegância é, nossa, você é alinhada. Né? Você é uma pessoa ali organizada, você é uma pessoa que pensa. É agradável das pessoas estarem perto, de ver. Sabe aquela imagem magnética que você vê assim, a pessoa é linda, você fala, gente, é linda assim, né? Elegante. Você fala, gente, eu adoro olhar essa pessoa. Tem harmonia. E né? eu tive que fazer o quê? Isso é muito legal. Eu tive que me desfazer de muitas peças de roupas que eram viciosas. Assim, eu tinha um vício naquela roupa. De usar aquilo. De usar um determinado modelo de calça jeans, de calça de moletom e tudo. É assim, amiga, ele economiza. Então é decisão. Assim, e a gente, que nós somos hipnoterapeutas, né, formadas em hipnoterapia, a gente sabe que a gente precisa trabalhar muito a questão da nossa mente. Você, às vezes, precisa encontrar, da mesma forma que a gente utiliza a comunicação visual pra gente se sentir mais empoderado, ter mais postura, já se enxergar onde a gente quer chegar. Se a gente ainda não estiver lá, a gente precisa entender e dominar a nossa mente, porque se a gente tiver essas peças de roupas que vão nos levar pra esse lugar, dentro de casa, não tem o seu... Você vai no automático, você vai dar atualmente vai achar algum jeito. Ai, não, hoje eu tô com pressa, eu preciso não sei o que, vou pegar o que é mais fácil. Você vai ficar caindo sempre no mesmo erro. Então, domine a tua mente. Ela vai te sabotar, né? Ela vai te sabotar. Tira do teu guarda-roupa, né? Aquele closet detox que você faz, joga as coisas assim que vão te tirar da onde você quer estar, da imagem que você quer passar. Tira fora, tira perto de você. Isso a gente tem que fazer com roupa, a gente faz com comida, né? Porque é assim, eu quero fazer dieta, mas enche o armário vai no mercado, enche de coisa. Se estiver no armário, você vai comer. Então vai faça. Então porque é são isso. vícios, né, que a gente tem, porque o nosso cérebro assim, ele vai pelo caminho mais simples, mais seguro, mais cômodo, que ele já conhece. Exato, ele não quer. Exato, ele não quer ficar gastando energia, né? Mas o grande problema se a gente sabe que a nossa imagem, ela pode mudar a forma com que a gente se comporta, para que a gente vai usar uma imagem que não trabalha a nosso favor? Pois é. Né? Se a gente pode usar uma imagem que a gente consiga olhar no espelho e perceber aqueles atributos que a gente quer realmente desenvolver cada vez mais, por que a gente não vai fazer isso? Né? E aí, quando a gente fala de atributos, né, a gente tem sempre ali uma conexão, e aí entram várias questões, até de psicologia analítica, né, de como você realmente enxerga essas imagens e como isso também é processado ali no seu cérebro. E aí a gente pode, de fato, fazer essa construção através das cores, das linhas, das formas. Exatamente. E antes da gente entrar para falar do teu livro, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar também. A gente vizinha, né? Então morava assim praticamente de frente uma para outra. E na minha casa eu tinha uma janelona, um vidrão na frente, e a mesa do computador ficava bem ali na frente. Foi logo na época de pandemia, a gente teve que dar um jeito de montar um escritório ali, né?
E ali ficou. E eu via, então, o tempo inteiro você entrando e saindo de casa, né? Porque era ali onde eu tava, eu ficava de frente pra tua porta. Se você não quisesse, Não, né, mesmo se eu amiga? não quisesse, então não tinha jeito. Às vezes eu falava, amiga, acabei de ver que você chegou, tá você tudo bem na tua chegou, amiga. casa, tá, não sei o quê. Porque era diferente. E eu lembro que, assim, às vezes a gente precisa de um incentivo. E a gente fala muito sobre essas coisas do ambiente que você tá, com as pessoas que você anda. Então, assim, eu me olhava, acho que um dos pontos, claro, houve sim essa necessidade por conta da sucessão, do processo que eu fiz, dessa postura e etc, sim. Mas eu acho que isso veio também muito associado ao fato de você se inspirar, de você consumir coisas que te elevam, sabe? Com certeza. Então, assim, eu via você entrando e saindo todo dia, né? E aí eu trabalhando lá, exausta, com meus pijamas de 10 anos atrás, e as roupas, porque é isso, eu sentava todos os dias para trabalhar de home office, e o ruim do home office é isso, né? Porque você não se obriga a se arrumar, a se ajeitar. Mas deveria, né? Pelo menos um pouco. Pelo Você não menos se um obriga. pouco. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro de pijama. Eu troco, porque, né, aí você troca um pijama pelo outro. Tomava banho, troca o Coloca pijama, outro bota o outro pijama e assim vai. E isso cai a tua produtividade e tudo. E você. Porque o seu cérebro, quando você coloca o pijama, é automático, desde criança. Você coloca o pijama, você tem o quê? Você tem que dormir. Acabou a energia, acabou o a dia. energia, acabou o dia. Como é que você quer ser produtivo se o seu cérebro está habituado Exato. àquele padrão? Né? Exato. E aí, assim, eu olhava, então eu tava na cadeira do computador trabalhando, exausta, né? É café, água e ficava naquilo. E aí eu via você, né, elegantíssima, entrando e saindo, entrando e saindo. Eu falava, gente, não, mas eu quero ser assim. Eu não quero estar assim, desse jeito. Eu quero ser assim, porque é lindo de ver, sabe? E inspira e tudo. Então, acho que você precisa consumir essas coisas das pessoas, tipo, não precisa disso, o que importa é só o que você. Não, gente, tudo importa. Um pouquinho de tudo Até para importa. você inspirar as pessoas, né? Porque assim, eu costumo dizer que quando você se inspira em um líder, você não se inspira só nos resultados profissionais, você se inspira na pessoa. Então, qual é a visão de mundo que essa pessoa tem? Né? E aí, até as mulheres, nossa, eu lembro, assim, quando o meu primeiro emprego, eu trabalhei no shopping, eu vendia Speed, internet rápida, eu denunciei a idade aqui no quiosque quando lançou, que a gente nem tinha internet a cabo, mas eu vendia ali naquela época, bem no lançamento, eu tinha 17 anos, estava no primeiro ano da faculdade, e eu via as mulheres andando na hora do almoço, eu parava para olhar, elas assim, muito elegantes, com seu crachá pendurado no pescoço, com as suas bolsas Vitor Hugo na época, eu achava aquilo tudo muito lindo, muito chique, eu falei, um dia eu quero ser essa pessoa. Por quê? Porque eu não me inspirei ali só no resultado dela, mesmo porque eu não conhecia o resultado dela, mas eu me inspirei na figura. Naquela imagem, naquilo que transmite, aquela sensação de poder, daquela mulher que, sabe, que quis chegar no lugar e ela chegou. E se ela chegou, eu também posso chegar. Acho que inspiração é isso. Então, os líderes, homens e mulheres, eles têm este papel de inspirar os seus liderados a serem pessoas melhores em vários aspectos de suas vidas. E a gente sabe muito bem que muitas vezes as pessoas não trabalham só pelo dinheiro. Não. Né? As pessoas fazem pelas pessoas. Eu já tive chefes que eu amei de paixão e chefes que não me inspiravam em nada. Os meus resultados eram completamente diferentes. Ou para ter resultado eu tinha que me esforçar muito, né? Então é muito interessante isso. Então assim, se cerque de pessoas, ou pelo menos tenha o hábito de consumir isso. E assim, é o que primeiro a gente cria aqui na nossa mente, né? Aí a gente semeia no nosso coração e a gente colhe aqui fora. Então, busque criar essa tua imagem estratégica, essa tua imagem que você se identifica, que seja autêntica, porque não adianta você copiar. Você quer o livro daqui? Não. Você quer copiar as coisas, então não seja essa pessoa. Mas tenha em mente aonde você quer chegar e vai aos poucos. Você não precisa investir em coisas muito caras no começo. Não. Né? Você no seu Instagram, quem não segue, por favor, siga, né? Vai estar ali no descritivo, mas você tem ali muitas lojas e ferramentas, porque o bom gosto, a elegância não está associada a uma questão financeira. Nossa, é maravilhoso isso que você falou sobre a elegância não estar associada à questão financeira.
eu gosto muito de entender a origem das palavras, né, a etimologia das palavras, e eu fui buscar sobre elegância. Eu falei, gente, mas peraí, é tanta confusão esse negócio de elegância. Isso é elegante, isso não é elegante, gente, me irrita isso na internet. Porque muitas regras, elas são infundadas, são muito baseadas no gosto pessoal daquela criadora de conteúdo. Muitas vezes nem vou falar que é consultora de imagem, às vezes não é, né? Só tá surfando esse hype, essa onda. E eu falei, gente, mas tá bom, o que é elegância? E elegância vem do latim eligere, que significa escolher bem. Então, daí surgiu o cada um pode ser elegante do seu jeito. Porque dentro do que é objetivo de vida, dentro do que é a sua personalidade, dentro do que é o seu gosto pessoal, porque o seu gosto pessoal é importante, ele diz muito sobre quem você é, né? Dentro de tudo isso, você pode fazer boas escolhas. E elegância tem a ver com o que você falou, com harmonia, estética. Né, são as coisas ali nos seus devidos lugares, nas suas devidas proporções, sem que nada chame mais atenção, mas que o conjunto é agradável. Então, elegância tem a ver com escolher bem. E o escolher bem para você é de um jeito, para mim é de outro, para você é de outro, por aí vai. E por aí vai. E vamos lá, temos aqui o livro, quero que você apresente, fale aí o que tá, né? Porque, ai, amiga, primeiro que o livro é lindo. Você gostou? Segundo, gostei demais. Tava junto com você quando você tava escolhendo a capa, inclusive. Lembra? Que a gente... Ficou boa. Deixa eu deixar assim para as pessoas verem, né? Primeiro que ficou lindo o livro, e eu acho que vai ajudar muita gente. Eu então queria que você falasse sobre o conteúdo dele, sobre para quem é, e sobre algumas ferramentas e algumas possibilidades. Pelo seu Instagram as pessoas conseguem aprender muita coisa. Você tem ali, né, um exército de consultoras de imagem que pode ajudar muitas pessoas que queiram aí no teu site, você consegue, né? Sim. Você indica ali algumas das suas pupilas. Mas existem outras ferramentas suas que talvez você consiga ajudar as pessoas. Então, diga aí pra Bom, todo mundo. esse aqui é um Esse é meu, legado, né? esse é dela, né? Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Parecia um sonho distante, né? Porque às vezes você fala, nossa, como que eu vou em 200 páginas ali, né? Trazer um conhecimento que pode, de certa forma, ajudar as pessoas a serem que elas nasceram para ser. Né, e esse é o meu objetivo com a consultoria de imagem. E o Elegantize-se, a gente até fala, né, que é a moda descomplicada para mulheres que querem realizar sonhos extraordinários, é um livro para mulheres. Não que nós não possamos ajudar os homens, eu e as minhas pupilas sim, somos habilitadas também para fazer consultoria masculina, mas esse livro especificamente foi destinado às mulheres, por quê? Muito por conta dessa ditadura da elegância. Eu vi muitas mulheres perdendo a sua essência. Mulher sofre muito com essa questão, esse é um ponto. Muito medo do julgamento, né? Muitas mulheres achando que receitas prontas iriam ajudar. Muitas mulheres pegando os seus talentos, as suas habilidades, que é aquilo que elas têm de mais precioso e escondendo atrás de cores neutras e um terninho preto. E o Elegantize-se, ele é como se fosse um papo entre amigas, né, onde eu tenho histórias de clientes, de pessoas que passaram pela minha vida, também alguns pontos da minha história, mas ele sempre vem acompanhado de um exercício ou de uma teoria muito fácil de aplicar. Né? Então é como se ele fosse assim um processo da consultoria de imagem e estilo extremamente resumido. Né? Já um diagnóstico, um checklist que você pode fazer enquanto você lê. Mas ele é um primeiro passo. Ele é um primeiro passo para quem quer, de fato, usar a sua imagem pessoal como uma ferramenta poderosa de performance e de sucesso, não só na profissão, mas na sua vida. Porque, na vida e na empresa, né? Exato, porque assim, eu acredito, amiga, e aí a gente troca muito sobre isso, né? Uma mulher, uma pessoa bem-sucedida de verdade, ela não é uma pessoa bem-sucedida na empresa, ela é uma pessoa bem-sucedida na vida, né? Como que tá o relacionamento dela, né, com a família, com os filhos, né? O que ela tem deixado, de fato. A saúde dela. Com a saúde dela, com o lazer dela com ela mesma, né? E a imagem pessoal, ela é um caminho para isso. E não é só a questão do autocuidado, mas é também. Mas é a questão de você realmente usar
com estratégia a sua imagem para você chegar nos seus caminhos. E o Elegantize é sobre isso. É um livro que todo mundo que tá lendo fala que é um livro que em uma sentada você termina. É gostoso de ler. Que é gostoso de ler, é muito fácil e é descomplicado. Então, não é um livro onde você vai ter regras chatas de pode e não pode. Mas você vai tirar uma venda dos seus olhos e você vai poder identificar aquilo que você está fazendo que tem te aproximado ou te afastado de onde você quer chegar. Ele é sobre isso. E tem também as redes sociais, como disse, as consultoras, tem aí outras coisas. E eu acho que se você assistiu aqui todo o podcast, se você se inspirou em tudo isso que a gente falou, mais do que se inspirar, né? Use isso para você mudar algumas chaves na sua vida. Aproveita esse bate-papo que a gente teve aqui sobre histórias reais, minhas, de também como eu me fortaleci da imagem pessoal. E ela vem se construindo, se sofisticando cada vez mais, porque a gente passa por momentos, um processo né? de construção, e o estilo vai mudando, né? Exato. Ele pode você mudar. mesmo, o que eu te conheci pra agora, você teve várias transições, e isso que é gostoso. Porque são objetivos de vida e de carreira, né? Então, quando a gente se conheceu, eu tinha um objetivo, assim, de que as pessoas realmente me conhecessem como uma consultora que não era consultora ali das regras. Então, eu até usava o meu arquétipo mais da pessoa comum. Eu tinha um estilo que não era um estilo, assim, mais ousado. Era um estilo um pouco mais dentro de uma caixinha, porque era o meu objetivo de me aproximar mais das pessoas, de conexão. E aí, ao longo dessa carreira, eu comecei a formar consultoras. Hoje, sou autoridade, né, ali para as consultoras de imagem, então eu preciso que elas percebam em mim outros atributos. Então, por isso que hoje eu vou usar mais texturas, eu vou usar outros tipos de acessório e de cabelos que acaba sendo um pouco mais diferente para me conectar com esse público. Sim. Isso é desejo de imagem, né? Então, dependendo de onde você está trabalhando, dependendo do seu momento de vida, tem filho pequeno, tem filho grande e tal, as coisas vão mudando. E eu acho que foi bom que você tocou nesse ponto, porque é uma questão do mito do estilo, que você tem o estilo, você nasce com esse estilo, né? E você tem que ir com esse estilo até o final. Não. O estilo é uma ferramenta. É igual o arquétipo, né? A gente passa por vários arquétipos, não sei Temos todos, né? Exato. A gente, em algumas situações e momentos da vida, a gente passa por todos esses 12 arquétipos. Só que tem alguns que nesse determinado momento, ele é predominante. Então, a gente se baseia muito na nossa comunicação, no nosso tom, na nossa imagem visual, pra ativar. Né? Exato, que vai te ajudar nesse processo. Potencializar, né? Exato, então tem muito disso. Então, se você gostou, se você tiver dúvidas, você pode entrar lá no teu perfil, você comenta, né? E tem tudo no meu perfil. Pode ir no perfil dela, comenta aqui aqui no vídeo, nos comentários, bota aqui nos comentários, se você tiver alguma dúvida, se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo. Importante. Com pessoas que precisam mudar. Sabe aquela tua amiga, aquele teu parente, aquele amigo, que você fala assim, puxa vida, ele precisava dar um up na vida. Manda esse vídeo. Exato. Não, por acaso, lembrei de você, não quero dizer nada. Achei legal. Exato. Então, assim, mande esse vídeo, compartilha e se inscreve aí no canal, porque a nossa ideia aqui é trazer, como vocês estão vendo nos vídeos, não é a gente fechar nesse universo de empresas familiares e falar só de gestão. Não. Olha quantas coisas estão conectadas. São ferramentas, são assuntos, são temas, conhecimento que a maioria das pessoas não fala e a gente traz aqui. Isso é muito tirar bom. Essa serviço lindo, né, que você tem feito, porque é um ato de serviço. Sim. Né, é algo que a gente sabe que é importante para o nosso posicionamento, né, como empresa, mas tirando, né, agora o crachá de amiga, assim, é realmente um ato de serviço, porque quantos podcasts ou pessoas ou referências que a gente escuta e que realmente muda muito a chave. Então, você fazer isso e trazer esse conhecimento que você teve que investir, passar, muito, né? Tempo, dinheiro, dor, né? E facilitar alguns caminhos é algo extraordinário. Então, parabéns, amiga, parabéns por isso. É extraordinário, é lindo esse trabalho de você, inclusive nessa sua agenda. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm, tá? Quem acompanha a Bárbara nas redes sociais acha que ela faz muita coisa, na boa, é 20% do que ela vive. Você não faz ideia, eu não sei. Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa super ativa. Você é também. Mas, amiga,
Tá boa. É que eu acho que eu ousei um pouquinho. Eu acho que eu faço metade das coisas que ela faz, assim. E ela trazer, né, parar esse tempo, investir nisso, é realmente, assim, de uma grandiosidade de coração e de alma que é linda. Então, obrigada por isso, amiga. Obrigada a você, isso é o que a gente Eu faz. amei o convite, né, de estar aqui. É claro que se eu não tivesse, ó, a amizade ia quebrar. Bem como. É o servir. Quando a gente faz aquilo com propósito, e você sabe porque você faz isso também. Quando a gente faz algo com propósito, a gente recebe muitas bênçãos na vida. A vida não é simples. O processo da vida, ele é muito doloroso, né? É isso, a gente enfrenta muitos desafios, dói muito e a gente tem que aprender a lidar e passar por essas dores. O processo da vida é assim, mas a gente recebe muitas bênçãos também. Eu acho que uma forma que a gente tem de retribuir tudo isso que a gente recebe de pessoas. Então, assim, não é à toa que eu tenho do meu lado pessoas tão incríveis, né? E você é uma delas. E é natural, porque a gente se conecta. Então, assim, a gente se conecta com essas pessoas que têm esse desejo no coração de realmente transbordar muito mais do que esses resultados financeiros. O resultado financeiro é uma consequência. É uma consequência. É uma consequência daquilo que a gente faz com amor, que a gente faz com verdade. Então, assim, eu falo que às vezes eu tenho muitas declarações, frases que são impopulares, mas eu conto a verdade. Eu falo, eu não vou ficar aqui dizendo, eu falo pra todo mundo, tudo que eu falo é 100% o que aconteceu na minha vida. Aliás, tem muitas coisas da minha vida que você sabe e que eu não conto na internet. É verdade. Que eu não posso, né? Pra não arrumar uma confusão. Mas o que eu posso falar pra inspirar o teu caminho, pra mostrar, né? Iluminar no sentido de você enxergar e não cair nesses buracos que eu caí. Então eu precisei cair, eu estou te mostrando algumas coisas pra que você não faça. É uma ponte, né, amiga? É uma ponte, é um veículo, né? Que muitas vezes você não sabe nem por onde começar, né? Então, parabéns por ser esse veículo maravilhoso. Veículo maravilhoso, elegante, bonito, entendeu? Linda, maravilhosa. É isso, então se vocês gostaram, legal, amiga. Comentem aqui, curtam aqui. Foi um prazer demais receber você. Eu também, amiga. Especial Obrigada. demais na minha vida. Você também é pra mim. Sigam porque vocês precisam desse conhecimento, precisam se inspirar, homens, mulheres e homens, compartilhem com suas mulheres também, com suas esposas, para que elas se sintam mais empoderadas, respeitem quando elas às vezes não estão com autoestima tão boa e mostrem caminhos para que isso melhore, que isso vai melhorar o teu relacionamento. Sejam espertos. Happy wife, happy life. Já dizia Roberto Justus, ele falou isso aí. Já dizia o Roberto Justus. Um beijo, gente. Obrigada, até a próxima.